Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente. No ar, nesta sexta-feira, chegou a sexta, 25 de abril de 2025. Estamos no ar na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. E o dia começa com a notícia da prisão em Alagoas do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele foi preso às 4 da manhã e, segundo a defesa dele, isso aconteceu quando Collor se preparava para ir a Brasília para se apresentar espontaneamente para o cumprimento dessa decisão, que foi tomada ontem à noite pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Fernando Collor de Mello havia sido condenado em 2023, em última instância, a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em um caso que envolvia a BR Distribuidora. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que os últimos recursos que foram apresentados pela defesa de Fernando Collor eram protelatórios e que, por isso, a pena já deveria ser executada imediatamente. Foi isso o que decidiu o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão que ele tomou ontem ainda irá hoje para o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, mas a lei diz que, a partir da decretação da prisão, ela deve ser executada. Bem, é isso o que aconteceu nesta madrugada em Alagoas. Para você entender um pouco melhor qual é a ação que levou à prisão de Fernando Collor de Mello e como o mundo da política dá voltas, não é? Ela é um desdobramento lá da Lava Jato. Isso, aquela mesma Lava Jato, que hoje praticamente não tem mais ninguém preso. O Supremo Tribunal Federal entendeu que Fernando Collor, enquanto senador, usou a influência política que ele tinha na BR Distribuidora para direcionar contratos para uma empresa de engenharia, a UTC, nome que circulou muito também durante a época da Lava Jato, em troca de recebimento de propina de 20 milhões de reais. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o então senador Fernando Collor de Mello conseguiu, em 2009, ascendência sobre a BR Distribuidora, indicar ali as pessoas que tomavam as decisões, em um acordo que ele teria fechado com quem? Com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em troca de apoio no Congresso Nacional. Foi isso o que concluiu a Procuradoria-Geral da República nessa ação que levou à condenação de Fernando Collor de Mello e que, a partir de hoje, passa a ter a sua pena aplicada. Fernando Collor de Mello tem 75 anos. Como passa o tempo, né, gente? Ele foi presidente da República entre os anos de 90 a 92, foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular depois da ditadura militar, afastado por impeachment em 92, naquele caso que parou o país. Ele voltou à política em 2007, foi eleito senador e depois reeleito. Ficou vários mandatos no Senado Federal até 2023. Na eleição de 1989, que levou Collor à presidência, o adversário dele no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, Fernando Collor segue para Brasília, onde deverá cumprir a pena na Polícia Federal. É por isso que a gente vai agora, ao vivo, para a capital Brasília, João Pedro Mello falando sobre a prisão de Fernando Collor de Mello. Ele já embarcou, já está em Brasília? João Pedro, bom dia. Oi, Thaís. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente está aqui na sede da Polícia Federal, né? Desde bem cedinho que a gente está acompanhando essa situação do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele que foi preso por volta das 4 horas da manhã, lá na região de Maceió, em Alagoas. Foi detido enquanto embarcava para pegar um voo aqui para Brasília. Segundo a defesa dele, ele iria cumprir de maneira espontânea essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, de fato, de se entregar à Polícia Federal. Os advogados dele dizem que o ex-presidente está tranquilo nesse momento, mas que receberam com surpresa a decisão relacionada a essa prisão de Fernando Collor de Mello. Bom, o que aconteceu que levou à prisão de Collor na manhã de hoje? Foi uma ação relacionada à Operação Lava Jato que ocorreu entre os anos de 2010 e 2014. Collor foi considerado culpado pelo recebimento de 20 milhões de reais em propina da UTC Engenharia para facilitar contratos com a BR Distribuidora.
que é a BR Distribuidora? É uma empresa braço da Petrobras. E essa empresa de engenharia estaria, então, conversando com o ex-presidente Fernando Collor para tentar vantagens no momento de celebrar acordos, celebrar contratos com a BR Distribuidora. Diante disso, Collor foi considerado culpado e, por isso, foi condenado, né, à prisão por 8 anos e 10 meses. A gente está acompanhando essa situação desde ontem também, e esse processo é um processo um tanto quanto delicado, se a gente pode dizer assim. Por quê? Porque a decisão que levou à prisão de Collor trata sobre trânsito em julgado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Justiça considerou que não há mais prazo cabível para recurso ou outras situações e, por isso, era preciso que fosse cumprida a decisão de prisão de Fernando Collor de Mello. A defesa dele tentava que essa prisão fosse adiada, o que não foi possível diante da determinação de Alexandre de Moraes. Ontem, Moraes decidiu, então, que Collor tinha que cumprir essa prisão imediatamente, 8 anos e 10 meses de prisão, que já começam a partir de agora. Collor deve passar nas próximas horas por uma espécie de exame médico para que a pena já comece a ser contabilizada. Foram 8 anos e 10 meses, de prisão. Há também o pagamento de 90 dias de multa nessa previsão, só que há também uma expectativa de que Collor devolva esses 20 milhões de maneira solidária. Ainda não é possível dizer como isso vai acontecer de fato. E outra coisa que a gente não pode dizer ainda, Thaís, e para quem está nos acompanhando, é que Fernando Collor será transferido aqui para Brasília. Os advogados dele dizem que ainda não há perspectiva disso. Claro que a gente tem uma experiência em acompanhamento de operações da Polícia Federal. A gente sabe que essas situações de fato acontecem nessas transferências e isso deve acontecer ainda nessa sexta-feira. Mas a defesa de Collor não confirma o horário e a Polícia Federal também diz que não tem perspectivas para que essa transferência aconteça. Muito obrigada ao João Pedro Mello, falando ao vivo da frente da Polícia Federal em Brasília a respeito da prisão nesta madrugada do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Obrigada, João Pedro. Agora 8h06. Outros destaques aqui